de onde vem a água que você consome aí na sua casa. Tu compra garrafão ou tem purificador? Me diz. Se tu compra garrafão, já parou para verificar aí a procedência da empresa? Te digo mais, hein? Garrafão tem prazo de validade, filtro também. E eu tô falando isso porque a gente recebeu aqui no VEM imagens que mostram a existência do que parece ser lodo no fundo de um garrafão, do lado de dentro, em contato com a água, né? Do lado de fora, não. Mas melhor do que falar é mostrar, né? Então, veja só comigo esse vídeo. Solta aí, diretora, por favor, esse vídeo. Veja bem, você tá vendo que o garrafão tá com água e na parte de baixo a gente vê umas manchas escuras aqui embaixo. Essas manchas não estão do lado de fora do garrafão, não, tá? Essas manchas estão do lado de dentro. Tem um outro vídeo aí, diretora, eu não sei se ele já tá pronto aqui pra gente colocar. Tem um outro vídeo que mostra ainda melhor os detalhes dessas manchas. Tem como soltar? Tem como dar play? Não. Ou isso aqui é um frame? Diz pra mim. Porque ela vai mostrando e isso aqui vai boiando de maneira que chama a atenção. E o pior, essa família consumiu essa água, tá? Eles não se deram conta quando receberam o garrafão. Eles colocaram, olha aí, aqui, ó. Tá vendo essa mancha? Tudo isso é dentro do garrafão. Agora, você imagina que essa família consumiu essa água, porque eles receberam, distraídos, colocaram lá, né, no equipamento, no que a gente chama de gelágua, tomaram metade da água desse garrafão. De repente, quando colocaram e puseram no copo, em algum momento, eles viram a sujeira, acharam estranho, achavam que era do gelágua. E não era da água contida no garrafão, não era falta de higienização do gelágua, não. Eu queria saber se isso já aconteceu aí na sua casa, se você já teve algum problema aí com água, seja de filtro, seja de purificador, seja de garrafão. Se você tiver tido algum tipo de problema em relação a isso, manda pra gente o teu relato através do nosso WhatsApp. Eu vou pedir pra direção colocar aqui o nosso telefone, o DDD 81994135541. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. A gente tá falando do risco de contaminação, de intoxicação, de pegar a doença mesmo, né? Só de olhar dá uma gastura danada no estômago e não dá para aceitar pagar por um produto que a gente espera que seja de qualidade e receber a água nesse estado que você está vendo aqui no vídeo. Não dá. Então, se você já passou aí por algo parecido, conta pra gente, manda mensagem pro WhatsApp que está aqui na tela, DDD 81994135541. Mas, bora entender agora os cuidados a que a gente deve estar atento, bora? O repórter Emanuel Belmiro está agora com um especialista em biossegurança que traz dicas super importantes sobre esse assunto. Que danado pode ser essa sujeira que a gente verificou no vídeo, que a gente compartilhou agora há pouco. Vem comigo, Manu. Bom dia, boa tarde. Olá, Vivi, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Rapaz, dá um embrulhozinho no estômago mesmo, esse lodo, né? Uma espécie de lodo que foi encontrado nessa água e o pessoal ainda bebeu, gente, sem saber. Eu vou confessar para vocês que depois desse vídeo aí, eu passei a ficar mais atento, viu? A olhar direito a água, enfim, para a gente até não consumir algo que vá nos prejudicar depois. Tem que ficar atento para saber se essa família não está com algum problema, né? Enfim, mas eu estou aqui com o professor Jorge Luiz. Vem mais para cá, professor, para a gente... Ó, agora sim, tá todo mundo aparecendo direitinho. Jorge Luiz, que é especialista em biossegurança. Para começar, professor, o senhor viu as imagens, né? A gente compartilhou com o senhor. O que é aquilo ali, aquele lodo? Enfim, de onde é que ele pode ter surgido? Foi na distribuidora? Foi na empresa de água? Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ninguém sabe, né, de onde veio. Ele pode ter vindo de várias áreas, na verdade. Existe um tripé, o tripé da água segura, que é a fonte, os cuidados que tem que ter lá na fonte, os cuidados com a distribuição, ou seja, a empresa que recebe esses garrafões e armazena no galpão, e também tem que ter cuidado com o uso, né, onde você usa, o consumo. Então, fonte, distribuição e consumo. Aquilo pode ser uma alga, proliferação de microalgas, e pode ser fungo também. Como é que elas se proliferam ali dentro da água? Então, é armazenamento inadequado. Então, muitas vezes os distribuidores, eles... Pode acontecer, né? De deixar esse garrafão muito tempo exposto ao sol. Aqui a gente vê que está mais na sombra, né? Pronto, exatamente. Existe uma normativa federal com relação ao uso de água.
água é tão importante, né? Porque afinal de contas nós somos água. Nosso corpo é basicamente água, então a gente precisa de fato consumir uma água saudável, segura. Professor, agora qual a primeira coisa, eu já peço para o senhor até pegar aquele garrafão ali para a gente mostrar, qual a primeira coisa que eu faço quando o entregador deixa a água lá na minha casa? O que é que eu tenho que fazer primeiro? O que é que eu tenho que observar primeiro nesse garrafão para começar? Boa, inspeção visual. Isso que aconteceu com a família, na verdade, acontece frequentemente. Eu já tive algumas situações de comprar garrafinha da pequena, garrafinha de meio litro, e na hora que eu fui beber, percebi que tinha um sobrenadante naquela água. Isso pode acontecer, então a gente precisa ficar atento. Então acho que o passo 1 é observação, inspeção visual. Então o entregador deixou na sua porta, dê uma olhadinha, se tem o lacre, se não está violado, se tem rachadura, se tem ressecamento nesse garrafão. E tem que olhar também a validade, né? Olhar a validade, mas pode acontecer da água estar dentro da validade e apresentar aquela microalga ou aquele fungo. Teria que ter uma avaliação mais específica para identificar o que é aquilo na verdade. E aí, como é que eu faço a limpeza do garrafão? Para fazer essa limpeza eu preciso de quê? Boa, ó. Eu trouxe aqui 2 produtos que esclarecem um pouquinho essa questão da limpeza, da desinfecção. Eu não sei como é que você que está aí em casa assistindo a gente faz, mas uma coisa importante é entenda que esse garrafão, ele saiu de uma fonte. De repente, é um pouquinho longe da sua casa ou até da sua cidade. Então, a jornada desse garrafão passou por alguns armazéns que pode ter praga, pode ter rato, pode ter barata. Então, sempre considere que o garrafão, ele está contaminado. Imagine sempre que ele está contaminado. E aí a gente pode usar, então, ó, detergente, um detergente com uma esponjinha ou com uma escovinha. Uma dúvida a respeito dessa esponja. Essa esponja que a gente vai usar aqui para limpar o garrafão, pode ser aquela que eu lavo os pratos ou eu reservo uma esponja específica para o garrafão? Eu confesso que eu adoro quando tem essas dúvidas. Mostra que as pessoas estão despertando para o cuidado. Sim, uma esponja específica para garrafão, uma esponja específica, por exemplo, para arear a pia, né? O povo gosta de lavar a pia, gosta de lavar a cuba da pia, o balcão da pia. Então, uma esponja específica para isso, para não misturar com a esponja que você lava o prato, que lava o copo. Gente, quando a gente fala específica, não é comprar, pedir no supermercado uma esponja que lave garrafão, não. É uma esponja que você não esteja usando, uma esponja normal, mas você pega uma outra só para usar para limpar essas coisas, né, professor? Boa, maravilha, isso aí. Pronto, uma esponja que seja para aquela finalidade. Então, deixa uma esponjinha para lavar o garrafão e ela vai durar muito tempo. Porque você vai manter ela sempre íntegra, lembrando de não guardar ela úmida, não guardar ela molhada, porque senão prolifera fungo também. Os cuidados que a gente precisa ter. Fungo, ele ama lugar úmido, então guarda a esponjinha seca. Você também pode usar um desinfetante para desinfetar ela. Mas voltando, como é que lava isso aqui? Água e detergente, água e sabão, bem simples. Com uma esponja ou com uma escova, lavando. Mas a gente já sabe que lavar não mata micro-organismo, tira sujeira. Eu posso utilizar, professor, de repente, para limpar aquele álcool 70 para fazer aquela limpeza com um paninho, né? Porque a gente utilizou muito na pandemia. Pode ser utilizado? Vê. Álcool, ele é um agente desinfetante. Então, ó, sabão, sabonete, detergente, lava. Água sanitária, álcool e outros desinfetantes desinfetam. E muitas vezes o desinfetante, ele não tem o poder de lavar. Então, assim, pode usar um álcool, sim, se o garrafão aparentemente estiver limpo. Se ele tiver sujeira, tiver um pouquinho de barro, um pouquinho de sujeira visível, obrigatoriamente você tem que lavar ele antes, com água e sabão, para tirar a sujeira e depois entrar o álcool arrasando esse micro-organismo. Entende? Porque se tiver uma camadinha de sujeira no garrafão e você só passar o álcool, ele não tem um poder adstringente, o álcool não consegue remover sujeira. Entende? Então, se o garrafão estiver visivelmente limpo, só passar um alquinho já é legal. Agora, limpou isso aqui, mas pode ser que
o recipiente onde vai colocar esse garrafão esteja sujo, né? Eita, aí a gente vem para esse bichão aqui, ó. A gente vem para o bebedor de água. Bebedor, ele é um equipamento que a gente também precisa ficar atento. Ele não é eterno, não. A limpeza dele não é eterna, não. Aqui dentro tem um bujão de água que precisa ser higienizado frequentemente. De quanto tempo eu tenho que limpar esse recipiente? Depende da rotina do uso desse bebedor. Então, dependendo da rotina, você precisa higienizar mensalmente, de 2 em 2 meses, né? Para também não ficar com aquela preocupação excessiva. Eu prego uma biossegurança, uma higiene, que também não deixa a gente ansioso, que não seja ruim, que seja boa. Então, provavelmente você está escutando a gente aqui, já fazem anos que você tem esse bebedor e nunca fez uma limpeza nele. Outras pessoas já sim. Então, comece a limpar uma vez por mês, passar um alquinho. Pode usar água sanitária. O problema da água sanitária, inclusive esse garrafão aqui, ele é desinfetado periodicamente com água sanitária. Aí a gente já percebe, ó, que o plástico já começa a ficar meio degradado, já começa ali, ó, a meio que descascar, porque a água sanitária, ela faz isso com plástico.